Pessoal, tudo bem? Ó, seguinte, tem um conteúdo que tem caído em provas aí, que é um conteúdo bem, vamos dizer assim, específico, muito interessante, e que tem um pouco de crítica também em cima dele, em torno dele, que é a questão do sistema educacional brasileiro. Então vejam lá, sistema educacional brasileiro. Sistema. Primeira coisa, vamos analisar aqui, ó, sistema. Então, quando eu falo de sistema, eu estou falando do quê? De ideias. Não é? Quando eu estou falando de sistema, eu estou falando de conjunto. Quando eu estou falando de sistema, eu estou falando de unidade. Recursos. Ou seja, tudo que se une, né? Tudo aquilo que se une em torno de uma intenção, de uma unidade e que faz existir uma relação entre esses elementos, isso tudo forma um sistema. Então, quando eu falo de sistema educacional, estou falando o seguinte: quais são as ideias, quais são as instituições que existem no Brasil em termos educacionais e de que forma todas elas estão unidas para que eu possa dizer que existe um sistema educacional. Bem, a questão é a seguinte: isso aqui tem caído em provas. Isso aqui tem caído em provas justamente porque o Brasil tem, há muitos anos já, né, desde o Brasil República, o Brasil tem tentado criar um sistema educacional a partir de políticas públicas, a partir de infraestrutura, de legislação, mas os resultados nem sempre são aqueles desejados. Talvez porque esse sistema, de fato, não exista. Tá bom? Aí vem o Saviani, professor Demerval Saviani. E o Saviani vai dizer o seguinte: olha, para que exista um sistema, para que eu fale em sistema educacional, pelo menos 3 condições têm que existir. Então vejam, o Brasil, nós sabemos que o Brasil é um país de grandes dimensões, não é? Então nós temos que ter um conhecimento da realidade e das dificuldades de cada região. Primeira coisa, tá? Então, ter conhecimento da realidade e das dificuldades de cada região. Esse é uma das condições para eu construir um sistema educacional no Brasil. A segunda condição, gente, é justamente analisar a realidade da estrutura que nós temos, tá? Então, a realidade da estrutura e dos recursos disponíveis. Está aqui. Realidade da estrutura e dos recursos disponíveis. E depois, conhecimento teórico sobre educação. Então vejam que essas condições aqui são necessárias. Sai tampa. Essas condições aqui são necessárias para nós criarmos um sistema educacional. Vejam, regiões sul e nordeste, sul e norte, sudeste e nordeste são diferentes. Ó. Cada região tem suas dificuldades particulares. Tá? Cada região tem uma sociedade diferente, costumes, condições sociais, aspectos econômicos.
Não vamos nos esquecer que esse sistema aqui, ó, no Brasil, ele é muito influenciado pelo fator econômico, ó, muito influenciado pela economia do Brasil. Principalmente dentro de um Estado neoliberal, em que investir em educação muitas vezes é investir em estrutura, esse fator econômico vai ser fundamental para nós consolidarmos um sistema educacional no Brasil. Então, conhecimento da realidade das dificuldades de cada região. Da realidade e das dificuldades. Realidade da estrutura e dos recursos disponíveis. Então eu tenho que analisar o seguinte: que tipo de tecnologia eu tenho, por exemplo, no Brasil? Exemplo aqui, ó, tecnologia, ó, são fatores que influenciam na construção desse sistema. Professor, a formação do professor é um fator também importante, ó, a formação do professor, tá? É um fator importante também. Então isso tudo representa o quê? O que eu tenho em mão? Que estrutura que eu tenho disponível para trabalhar e para criar esse sistema aqui, né? Realidade da estrutura e dos recursos disponíveis. Conhecimento teórico sobre educação. O que o Brasil tem criado em termos educacionais? O que nós temos desenvolvido do ponto de vista teórico, do ponto de vista do currículo, do ponto de vista da legislação, das diretrizes, tá? Então, quando nós integrarmos tudo isso, quando nós integramos essas condições, aí sim eu posso falar na criação de um sistema educacional. Mas se o Brasil não tem um sistema educacional, o que de fato o Brasil tem? O que o Brasil construiu, então, até hoje, para o professor Demerval Saviani? O Brasil, gente, construiu, na visão do Saviani, aqui uma observação, ainda não conseguimos construir um sistema. Nós construímos, aqui ó, o Brasil construiu, opa, vamos colocar aqui, ó, tem construído, pronto. Uma estrutura educacional. Então a gente fala de níveis, de modalidades, de inclusão. Para o Saviani, isso tudo que o Brasil construiu até hoje representa uma estrutura educacional, mas não um sistema. Por quê, gente? Olha a diferença. Essa estrutura educacional brasileira aqui, ela é composta por, principalmente, leis. Leis que criam programas, leis que criam normas, procedimentos, currículo. Então, tudo que nós temos na educação brasileira hoje faz parte de um conjunto de leis. Mas aliás, né, vamos colocar aqui, essas leis vão partir, quais são as duas principais? O corpo da educação no Brasil, a coluna vertebral da educação no Brasil, a Constituição Federal de 88 e a LDB, a Lei de Diretrizes Básicas de 96, tudo bem? Mas o que falta segundo o Saviani? Então, para ele faltam alguns elementos, que são aqueles elementos que caracterizam a construção de um sistema, não simplesmente de uma estrutura, de um sistema. Então, falta, por exemplo, intenção. Falta, na visão de Saviani, unidade. O Brasil ainda tem uma diferença muito grande do padrão educacional país afora. Nós temos educações de qualidade numa região e educações precárias e escolas precárias em outra. Nós temos um profissional da educação num lugar e temos um outro totalmente diferente em outro. Óbvio que as variações elas são fundamentais, as regionalidades, mas falta essa unidade para a educação brasileira, porque se mantém um padrão. Falta uma intenção, né? Todos trabalhando pelo mesmo propósito. Falta para o Saviani coerência interna e coerência externa. Coerência interna e externa. Então, isso aqui, ó, são o quê? São elementos que faltam para que essa estrutura da educação brasileira formada até hoje deixe de ser uma simples estrutura
e passe a ser um sistema educacional, algo que funciona, algo que se move positivamente, que não sofre, por exemplo, com os entraves que nós temos e com os quais nós convivemos na educação brasileira. Repetindo, intenção, unidade, coerência interna e externa. Muitas vezes, gente, nós temos políticas realmente incoerentes, não é? Eu falo muito isso nas aulas aqui. O Estado brasileiro, as políticas públicas no Brasil, muitas vezes visam aí planejam gastar muito dinheiro com estrutura e esquece do professor, esquece da formação do professor, esquece do salário do professor. E aí nós reproduzimos, né, aquela educação desigual. Então isso é um ponto muito importante no que diz respeito à coerência. Bem, o que nós queremos, gente? O que nós queremos é um sistema de fato, não é? Aqui tem um resumo aí para nós entendermos como que o professor Saviani enxerga isso. O que mais que nós temos sobre esse determinado assunto? Como eu falei para vocês, a LDB e a Constituição Federal, que representam hoje a coluna vertebral da educação no Brasil. Então, dentro delas, nós temos o quê? Princípios. A Constituição, ela vai trabalhar de que forma? Ela vai trazer, por exemplo, a questão da colaboração. Então, a própria LDB, no artigo 8º, fala disso também. Então, como que é o regime de colaboração? A União, junto com os estados, os municípios e Distrito Federal, vão desenvolver políticas educacionais, em regime de colaboração. Então, não tem aquela coisa assim, ó, a União faz e todos os outros, depois, né, o Estado, os municípios e o Distrito Federal, simplesmente reproduzem aquilo que a União desenvolveu. Não. O sistema de desenvolvimento da educação é em regime de colaboração. Isso é um dos pontos. Esse regime de colaboração vale também para o financiamento da educação. A gente vai ter uma aula só sobre isso e vocês vão perceber que também há um sistema de colaboração no financiamento da educação, né? Como acontece, por exemplo, com o Fundeb. Mas, algo muito importante para nós vermos agora, eu não vou escrever aqui para vocês, tem o material aí de apoio, você pode abrir esse material agora e ir ouvindo a aula, é o artigo 3º da LDB, porque o artigo 3º da LDB traz princípios que vão reger esse sistema educacional brasileiro. Veja o que nós estudamos durante o curso. Se você tem aulas aí sobre LDB, fala de níveis e modalidades, faz parte do sistema educacional brasileiro? Faz. Competências, atribuições? Faz. Gestão, currículo, PCN, função da escola? Tudo isso faz parte do sistema educacional brasileiro. Só que tudo isso é construído com base em quais princípios? Com base nos princípios do artigo 3º da LDB, que é o que nós vamos ver agora. Então eu gostaria que você, de repente, abrisse teu material aí, ou então pode procurar no Google mesmo, colocar artigo 3º da LDB atualizada, e acompanhem comigo quais são esses princípios. Nós vamos comentá-los agora. Vejam lá, no inciso 1 desse artigo, a gente tem igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Esse inciso 1, ele diz respeito a uma questão chamada de universalização do acesso e também da qualidade. Então nós temos que ter escola para todos e com a mesma qualidade para todos. Lembrando que a Constituição Federal vai dizer que a educação é um direito subjetivo do aluno. É um direito dele enquanto pessoa, enquanto ser humano. Tá? É um direito que não pode ser de forma alguma retirado do aluno. Tá? Então, a criança, o adolescente, até mesmo o adulto, se nós considerarmos a educação de jovens e adultos, o aluno especial, todos nós temos direito à educação, acesso à educação de qualidade, para que a gente possa exercer a cidadania, né, participar da cidadania. Então tem aí esse inciso 1. Lembrando que, se nós estamos estudando para concurso público, você tem que decorar esses incisos, tá? Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. A questão da permanência na escola. Nós temos visto em algumas aulas que um dos objetivos do PDE, do Plano de Desenvolvimento de Educação, e aí do Programa de Educação para Todos e tudo mais, né? Todos esses programas aí, eles visam também
o quê? Manter o aluno na escola, gente. Diminuir a evasão, tá? Diminuir a defasagem idade-série. Aquele aluno, por exemplo, tem 15 anos e está ainda no 8º ano, 9º ano, né? Então isso é um objetivo da educação. Acabar com essa situação, com essa defasagem. Eliminar o problema de desistência, de evasão em todos os estados do Brasil. Segundo, inciso 2, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Então, diferentemente da situação que nós tivemos na ditadura militar, em que o Estado limitava, o que se produzia em termos culturais e educacionais, hoje nós vivemos essa liberdade. Então, o aluno tem liberdade de aprender e, como professor, também tem liberdade de ensinar. Óbvio que nós temos currículos, diretrizes e parâmetros para serem seguidos. O 3, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Então, a partir do momento que o Brasil se tornou um Estado laico, não mais confessional, nós deixamos de ter uma religião oficial, então o Brasil pode preparar o seu currículo com base em valores diversificados, até porque isso caracteriza bem o que é a sociedade brasileira, uma sociedade miscigenada e pluralista no sentido das ideias, porque muitas culturas contribuíram com a nossa cultura brasileira, né? Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Hoje, se nós imaginarmos os pilares da educação, que seriam saber fazer, saber aprender, saber ser, esses saberes da educação vão trazer também o saber conviver. Então, em vez de tolerância, muitos autores têm falado o seguinte, que a LDB quis dizer apreço à convivência, não simplesmente tolerância, não é? Então, o papel de todo cidadão, a partir da educação, é conviver, é reconhecer as diferenças e, inclusive, respeitar e valorizar essas diferenças. O inciso 5, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. É bem claro, não é? Nós podemos ter no Brasil tanto instituições públicas quanto privadas. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, o ensino público ele não pode ser cobrado, ele tem que ser gratuito, como um direito subjetivo da pessoa. Valorização do profissional da educação escolar, valorização de toda a equipe pedagógica, e não só de professores, ou não só do diretor, mas de toda a equipe pedagógica e de toda a equipe escolar. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Então, inclui aí, você tem uma aula aí sobre gestão escolar, que eu falo também da gestão democrática. Então, o que entra na gestão democrática? Não apenas a postura do diretor, mas a existência de de uma estrutura democrática na escola. Como, por exemplo, a existência de um conselho de escola, a atuação da PMF, a relação escola e comunidade, tudo isso, né? A construção do projeto político-pedagógico, tudo isso caracteriza uma gestão democrática. Garantia de padrão de qualidade, e essa garantia o Estado precisa realizar constantemente, anualmente, um diagnóstico sobre a educação brasileira, por isso que existe a avaliação do aluno, avaliação institucional e avaliação em larga escala. Você tem aí também nas aulas. Valorização da experiência extraescolar, ou seja, considerar aquilo que o aluno traz de fora da escola para que seja a partir de um processo mediador do professor, de um trabalho de mediação, para que isso gere uma síntese na visão do professor Saviani também. Não é? O aluno traz experiências, sofre a mediação do professor e ocorre um processo de síntese, que é a formação do aluno com base naquilo que nós queremos para o nosso país, para a nossa cultura, não é? E vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, ou seja, a finalidade da educação é preparar o cidadão não apenas para o exercício da cidadania, mas também para o trabalho, para os seus deveres e para a vida em sociedade. Então esses princípios aqui, eles são princípios que vão dar um norte para tudo aquilo que se construir na educação brasileira, e toda vez que nós falarmos de sistema educacional brasileiro, nós estamos falando, na verdade, do quê? Da intenção
de todos os profissionais da educação e até mesmo do Estado, da esfera pública, em aplicar, né, de aplicar todos esses princípios em toda e qualquer iniciativa em prol da educação. Então é isso que o professor Demerval fala. Não adianta só existir a lei, só os princípios. Tem que haver uma intenção, tem que haver uma unidade, tem que haver uma coerência para que esses elementos realmente sejam aplicados. Agora, em termos de esfera administrativa, só para nós constarmos aí, talvez você não tenha visto isso, no âmbito federal nós temos o MEC, que é o Ministério da Educação e da Cultura, e nós temos o Conselho Nacional de Educação, tudo bem? Cuidado, por exemplo, quando fala assim, e o INPE? Né? O INPE, que é o Instituto Anísio Teixeira, o Instituto Anísio Teixeira é uma autarquia, tá bom? É uma autarquia, então ela vai contribuir com a realização de pesquisas, com a realização de provas da SAEB, ou seja, com avaliação, com toda a parte procedimental de avaliação dos sinais. Então ela é muito importante para isso, mas não é um órgão que faz parte vinculado ao Estado, né? Que seja um órgão assim, vamos dizer assim, que esteja na esfera federal ou estadual, como é, por exemplo, o MEC ou o Conselho Nacional de Educação. No âmbito do Estado, nós temos as secretarias de educação, que são chamadas de CE ou CED, em alguns lugares é chamado de CED, Secretarias de Educação. Nós temos também os conselhos estaduais de educação e nós temos as delegacias regionais de educação. E no âmbito do município, nós teremos as secretarias municipais de educação e os conselhos municipais de educação. Então, o que acontece? Dentro desses órgãos, nós temos uma comunicação, e essa comunicação é a que precisa estar cada vez mais afiada para que o Brasil deixe de ter uma mera estrutura de ensino e passe a ter um sistema de ensino, tá? Um sistema educacional. Então o MEC, por exemplo, tem uma série de recomendações que são enviadas para os estados e municípios, mas os municípios também podem contribuir a partir de projetos, a partir do seu trabalho pedagógico e enviar também dados, informações que orientem as políticas que serão produzidas no âmbito federal, até porque o MEC, o Conselho Nacional de Educação, também trabalha com a questão da produção de currículo, de diretrizes, não é? E essas diretrizes, para existirem, elas precisam de uma legislação, ou seja, o poder público, né, o legislador, é orientado pelo Ministério e pelo Conselho Nacional de Educação para legislar, muitas vezes, sobre educação. Então, esse diálogo aqui é fundamental, tudo bem? Entre essas estruturas que nós temos. Bem, pessoal, esse assunto que eu falei para vocês é um assunto de prova. Eu acho que nessa aula, uma aula resumida, nós temos o que tem de mais importante sobre isso tudo. E pegando bem e fazendo a leitura devida da LDB, da Constituição, recomendo que vocês leiam todo o capítulo da educação da Constituição Federal. Dificilmente você vai perder uma questão na tua prova, tudo bem? Então, até a próxima aula e bons estudos!